Economia é fácil. Vamos com o primeiro quadro do programa, o Informe Econômico, com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, que impactam a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, com a nossa linguagem, com a nossa perspectiva, sem economias e enganação da grande mídia. Vamos então à notícia que nós separamos. Banco Central, BC, decide subir juros para 2,75% ao ano, a primeira alta em quase 6 anos. Com essa decisão, aumenta a dificuldade de recuperação da economia ao ser mais agressivo na alta da Selic. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, anunciou ontem, quarta-feira, 17 de março, a primeira alta na taxa de juros em 5 anos. A Selic, a taxa básica da economia, passou de 2% para 2,75% ao ano. A justificativa para essa decisão, você provavelmente já sabe. O BC subiu os juros para controlar a inflação, ou supostamente controlar a inflação. Mas por que aumentar a Selic ajuda no controle dos preços? Bem, antes é preciso entender os motivos que levam a inflação a subir, ou pelo menos o que usualmente se explica para isso. A inflação, gente, nada mais é do que a desvalorização da moeda. Na prática, você precisa de mais dinheiro para comprar os mesmos itens. E ela traz consigo uma perversidade. Por depender da renda do trabalhador, do trabalho, e terem menos instrumentos de proteção contra a desvalorização da moeda, os mais pobres tendem a ser mais prejudicados, né? E com mais intensidade. A taxa de juros estava em seu patamar mínimo histórico, 2% ao ano, desde agosto do ano passado, ainda na esteira das preocupações sobre os efeitos da pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo. É bem verdade que já vinha com uma tendência de queda, embora um pouco antes estava congelado, e houve essa reduzida ainda mais. Foram 4, portanto, reuniões do Copom sucessivas, sem alteração na Selic, até o reajuste anunciado ontem. O BC avalia que os indicadores divulgados recentemente, em particular o PIB, né, o Produto Interno Bruto, do quarto trimestre de 2020, indicam recuperação consistente da economia, mas ainda não representam os efeitos da explosão no número de casos e mortes causadas pela Covid-19, com os sistemas de saúde em todo o país entrando em colapso. Essas leituras, entretanto, ainda não contemplam os possíveis efeitos do recente aumento no número, como eu já disse, dos casos de Covid-19. Prospectivamente, a incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia permanece acima do usual, sobretudo para o primeiro e segundo trimestre deste ano. É o que explicou o próprio Copom, Comitê de Política Monetária, que é preciso abrir um parêntese, é uma reunião dos diretores, mas não todos, mas de uma parcela dos diretores do Banco Central, indicados pelo presidente da República e aprovados pelo Congresso Nacional. E aí a gente precisa explicar algumas coisas. O consumidor vai pagar mais, tá? A Selic é a taxa básica da economia e serve de referência para outras taxas de juros, para financiamentos e para remunerar investimento por ela corrigidos. Ela não representa exatamente a taxa de juros cobrada dos consumidores, que são muito mais altos, né? O cartão de crédito está com um rotativo de 300% ao ano, só como um parâmetro. E você não consegue um boleto, né,
um carnezinho com no mínimo não menos que 20%, por exemplo, né? Mas é preciso, por sua vez, explicar aqui 5 motivos importantes que podem explicar na taxa de juros. Curiosamente, nenhum deles, a alta da taxa de juros, resolverá, talvez, até mesmo ao contrário disso, pode até mesmo alimentar a inflação. Mas vamos eles, são o que? Tanto o BC quanto uma ampla parcela do mercado e alguns especialistas apontam como causas da alta da inflação. Então vamos lá. Uma delas, commodities caras, soja, petróleo, trigo. Produtos básicos acabam pesando em cadeia sobre a formação do preço na economia. Lembrando, inflação é uma alta generalizada dos preços, que tem impacto, por sua vez, sobre o poder de compra. Quando a soja fica mais cara, sobe o preço da ração do boi, que por consequência aumenta o custo da carne, que eleva o preço nos restaurantes e supermercados. O mesmo acontece com o petróleo, com o milho, com o trigo e com o minério de ferro, para citar alguns exemplos. Segundo fator, consumo em alta. Aqui é a famosa regra da oferta e demanda. Quando muita gente quer comprar, os produtos ficam mais caros. Por outro lado, quando há pouco interesse, eles entram em promoção, em queda. Economias aquecidas, com consumidores dispostos a ir às compras, acabam testemunhando uma alta dos preços e, consequentemente, da inflação. Não é o que a gente está vendo, certo? Não é o que a gente está vendo. As commodities estão em alta, impactando na inflação. Taxa de juros tem pouco impacto sobre commodities. Sobre a demanda, sim, porque vai dificultar financiamentos e também vai ser atrativo, ao invés de investir no setor produtivo ou mesmo consumir, botar recurso, botar grana em aplicações financeiras. Então, como nós estamos vendo, a economia está em desaceleração, o que há, sim, é aumento de custos sendo repassado a preço em vários setores da economia. É verdade que um outro setor talvez tenha tido uma pequena aumento de demanda ou não abaixou em proporção ao aumento do preço, e aí, ou pelo aumento do custo. Como também é possível explicar aí nesse segundo item, a questão também de talvez um pequeno desabastecimento em um outro setor. Mas é uma coisa muito pontual e a taxa de juros não resolve. Vai impactar apenas na contração da demanda e não no aumento da oferta. Muito pelo contrário, né? Terceiro item, terceiro fator do aumento da inflação, a chamada inflação passada, né? Quando impostos, água, luz, gás, pedágio, todas essas contas são corrigidas anualmente pela inflação do passado, né? Elas são corrigidas por um índice de inflação, o que cria um efeito inercial para os preços. Se a inflação no passado foi alta, esse movimento é empurrado para o futuro. É o que, de certa maneira, aconteceu. O IGPM aumentou, impactando, né, no reajuste automático de vários preços administrados, e aí o governo repassou, nem quis saber. Vamos aí ao quarto. Confiança na economia e no governo. Quando todo mundo acha que os preços vão subir, aí eles acabam subindo mesmo. Algo que os economistas chamam de profecia autorrealizável. Se um produtor está preocupado com os rumos da economia e acha que a inflação vai subir, ele busca formas de se proteger e garantir a sua rentabilidade. É uma das formas mais comuns e o aumento preventivo é o aumento, né, preventivo de preços. Isso é em parte, né? É em parte. Vamos aí a um outro item, o quinto fator, que bem está explicando, que é a alta do dólar, né? O dólar está mais caro. Se o real perde valor em relação ao dólar, produtos e insumos importados ficam mais caros.
e o repasse nos preços puxa a inflação para cima. Uma outra coisa é que vários produtos, até mesmo produzidos no Brasil, eles são exportáveis, e eles são exportáveis em dólar. E aí o produtor nacional quer oferecer ao consumidor nacional ao preço relativo em dólar. Então, está aí um problemão, e é um dos características das commodities, especialmente as agrícolas. E o que o governo quer? Atuar com a alta dos juros. Né? Onde ele quer com isso? Uma das principais metas do Banco Central é manter a inflação sob controle. E um instrumento que o BC dispõe para alcançar seu objetivo é a taxa de juros. E com ela, né, ajuda a frear os preços. Mas como? Vamos lá, historicamente, os juros altos ajudam a esfriar a economia, como eu já expliquei um pouco antes, como o custo do crédito, né? Quando ele sobe, aí as parcelas de um financiamento ficam mais caras e os consumidores gastam menos, o que força uma queda nos preços e ajuda a segurar a inflação. Tendencialmente, lembrando que tem vários produtos na economia, que a gente chama de preços inelásticos, que independentemente da demanda, o preço se mantém fixo ao longo do tempo. Inclusive, muitos dos itens produzidos por grandes empresas. Esse não é algo que afeta ou beneficia, no caso, as micro e pequenas empresas e o setor de serviços. Então, uma taxa de juros mais alta aumenta nos juros, né? E tornando, portanto, investimentos, por outro lado, em renda fixa no Brasil mais atraentes para os estrangeiros, que atualmente convive com taxas muito baixas no mundo todo. Com a entrada de dólares, a moeda estadunidense torna-se mais abundante no nosso mercado e seu preço tende a cair. É um dos outros objetivos que o BC pretende com isso ou se justifica para fazer. Há ainda um efeito na expectativa. Quando sobe juros, o Banco Central mostra que está disposto a tomar medidas contra a inflação, mesmo que isso sacrifique outros aspectos importantes, tais como o crescimento da economia, as medições do primeiro trimestre e do segundo trimestre, agora de 2021, no caso, a expectativa do segundo trimestre de 2021 é muito ruim. Geração de emprego, pior ainda. Com isso, inibe reajustes preventivos de preço e conseguiria, entre aspas, domar a inflação. Por outro lado, vai sacrificar a retomada do crescimento econômico, porque faz com que os investidores no setor produtivo optem em botar seus recursos em aplicações financeiras. E também sinaliza que vai há uma ação governamental de contração da demanda. E o que faz o empresário investir, mais de uma vez já explicamos aqui no Economia Fácil, é que ele tem, né, uma expectativa que o gasto dele com aquele investimento produtivo, contratação de funcionário, ampliação de instalação, compra de equipamento, aquele gasto vai gerar um faturamento maior, mais que proporcional àquele gasto. E, pelo jeito, não é isso, inclusive do ponto de vista de expectativa, né? O BC está sinalizando ao setor produtivo que a economia tem que passar por uma contração para contrair a inflação. Mas, como eu já disse, é uma ação equivocadíssima, porque não atua diretamente sobre as causas da inflação, especialmente as causas da inflação sobre os mais pobres. Tá bom, gente? Hoje vamos ficar só com essa notícia, que é muito importante, tá? Já avançamos bem também na hora. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https://apoia.c/CL Web Rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.